Fala pessoal, beleza? Márcio Bolsini aqui e esse vídeo é um vídeo bastante interessante, ele vai trazer um tópico bem interessante da teoria dos números, tá? Nós vamos falar sobre quadrados perfeitos, mas especificamente sobre uma propriedade interessante que nós temos sobre eles, tá? Então vamos lá, vou ler para você essa propriedade, tá bom? É uma implicação lógica. Então seja n um número pertencente aos naturais, um quadrado perfeito. Então, vale. Vou falar duas afirmações aqui que vale quando esse n é um quadrado perfeito. A primeira afirmação diz o seguinte: se esse n for um número par, então n é divisível por 4. Agora, se n, né, esse quadrado perfeito, ele for um número ímpar, então o n é da forma 8k mais 1, com k pertencente aos naturais. O que significa dizer que o número é 8k mais 1? Significa o seguinte, que esse número, quando a gente divide ele por 8, tá? Ele vai dar resto 1, beleza? Então vamos pegar um exemplo, só para você entender melhor aí como que funciona. Eu destaquei os principais pontos aí para a gente, nos exemplos, poder entender mais fácil o que está rolando aí, o que está acontecendo. Então vamos lá, os exemplos. Para n igual a 64, ou seja, n é um quadrado perfeito, todo mundo sabe que 64 é 8 vezes 8, beleza? N é par, 64 é par. Então eu estou afirmando o seguinte: se você tem um quadrado perfeito par, esse quadrado perfeito é divisível por 4. E de fato é o que acontece. 64 é 4 vezes 16, então 64 é divisível de forma exata por 4. Então, essa propriedade já mostrou que vale para 64, e vai mostrar para o próximo exemplo que vale para 36, por exemplo. 36 é par também, então, se é quadrado perfeito, é divisível por 4. 4 vezes 9, né? Então, 36, que é um quadrado perfeito, par, é divisível por 4. 49, um outro exemplo aí, tá? Para a gente testar a segunda propriedade que eu disse dos quadrados perfeitos. 49 é um quadrado perfeito ímpar, tá? Ou seja, eu estou falando que quando o quadrado perfeito é ímpar, então ele é da forma 8k mais 1. Ou seja, ele quando divide esse número por 8, ele vai deixar resto 1. É o que acontece com o 49? De fato, quando a gente divide o 49 por 8, vai dar 6, né, que é 48, mais 1, que é o resto, para dar os 49. Ou seja, eu posso escrever ele na forma 8 vezes um número, um número inteiro, ou no caso aqui natural, tá? Mais 1. Tá? Então, o 49 ele pode ser escrito na forma 8k mais 1, porque o 49 ele é um número quadrado perfeito ímpar. Beleza? Vamos para o próximo exemplo. Aí, ó, n igual a 25. Também é um quadrado perfeito, 5 vezes 5. Ímpar. Tá? Se é um quadrado perfeito ímpar, então ele pode ser escrito na forma 8k mais 1. 8 vezes 3, 24, mais 1, 25. De fato, é isso que acontece. Ótimo, mas vamos lá. Uma coisa que eu quero que você entenda. Isso são implicações, tá? O fato de n ser um quadrado perfeito, eu já posso olhar essas duas expressões aqui, a 1 e a 2, tá? O contrário nem sempre é verdade, tá? Ou seja, isso aqui são condições necessárias, mas não são condições suficientes. São condições que valem para quando n é quadrado perfeito, mas quando essas condições são satisfeitas, não significa que o número é um quadrado perfeito. Por exemplo, ó, coloquei aí, ó, 12. 12 é 4 vezes 3, né? 12 é um número divisível por 4. Mas o 12 não é quadrado perfeito. Entendeu o que eu quis dizer? Que primeiro eu tenho que ver se é quadrado perfeito, e se for um quadrado perfeito par, vai satisfazer esse item 1, e se for um quadrado perfeito ímpar, vai satisfazer o item 2. Só que satisfazer o item 1 e 2 não é suficiente para que eu fale que o número que satisfaz esses itens sejam quadrados perfeitos. Beleza? Então são implicações lógicas, não são equivalências. Tá? Existe uma diferença sobre isso, e um dia eu faço um vídeo falando especificamente sobre equivalência e implicações lógicas. Mas vamos lá, mas por que isso funciona? Então a gente vai fazer aqui agora parte do vídeo querendo explicar justamente isso. Por que que isso funciona? Nós vamos querer demonstrar. Tá? Então vamos para a demonstração um pouquinho mais formal, né? Tentando falar que isso vale para praticamente todos os casos que temos. Então vamos lá, seja n igual a m ao quadrado, ou seja, o n é um quadrado perfeito, né? Com n e m pertencente aos naturais. Ou seja, o n ele é um número elevado ao quadrado, ou seja, ele é um quadrado perfeito. Vamos tentar mostrar o primeiro caso. Tá? Se esse m for par,
tá? Quando eu falo que o número é par, ele pode ser escrito na forma de duas vezes o número inteiro, tá? Porque um número par nada mais é do que um número divisível por 2, tá? Então, se eu falo assim, ó, se o n é par, né, e ele pode ser escrito da forma 2k, então o n, que é o m ao quadrado, ele vai ser o 2k ao quadrado, que é a mesma coisa que 4 vezes k ao quadrado, tá? Lembrando que um número par vezes um número par vai resultar em número par, tá? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24, tá? Se você parar para ver, você vai ver que a lógica é essa. Número par vezes número par é um número par. Então, o m sendo par, o m quadrado vai ser par, que nada mais é que o n ser par. Então, estou querendo mostrar o primeiro item, né? Quando o seu quadrado perfeito é um número par. Eu vou chegar aqui, o nosso n, ele é quem? Ele pode ser escrito como 4k ao quadrado, né? O n pode ser escrito como 4k ao quadrado. 4k ao quadrado é um número divisível por 4. Por quê? Veja bem, olha lá. Se eu passo esse 4 dividindo aqui do outro lado, eu vou chegar nessa expressão, n sobre 4 igual a k ao quadrado. Lembra que o k ele é um número inteiro, natural, no caso, né? O k é um número natural. Um número natural ao quadrado vai ser um número natural. Esse lado da igualdade é de um número natural. Então, significa que esse lado da igualdade, que tem essa conta n sobre 4, tem que ser também um número natural. Afinal, isso é uma igualdade. Então, n sobre 4 ser um número natural significa que o n tem que ser divisível de forma exata pelo 4. Então, se o nosso n, né, for um número par, ou seja, se o nosso quadrado perfeito for um número par, significa que esse quadrado perfeito par é divisível por 4, que é a nossa primeira expressãozinha lá, propriedade do quadrado perfeito que eu tinha dito para você. Vamos tentar mostrar agora, então, a segunda parte do nosso problema, né? Falar o seguinte, se o meu quadrado perfeito for um número ímpar, eu quero mostrar que ele pode ser escrito da forma 8k mais 1. Bom, um número ímpar a gente pode escrever dessa forma aqui, ó, 2L menos 1. Eu posso escrever assim, ó, um número ímpar é um número par menos ou mais 1, tá? Tipo, porque os nossos números eles são formados assim, par, ímpar, os números inteiros, né? É um número par, um número ímpar, um número par, um número ímpar e assim por diante. Então, se eu pego um número par ou e vejo o seu sucessor ou o seu antecessor, né? Nesse caso aqui eu estou vendo um número par menos 1, ou seja, o antecessor dele, esse número vai ser um número ímpar, beleza? Então, quem que vai ser o seu n, né? Que é o número que a gente está tomando como quadrado perfeito? Ele vai ser justamente esse número ao quadrado. Então, o n vai ser quem? O m ao quadrado, só que o m é um número que pode ser escrito dessa forma, número ímpar. 2L menos 1 ao quadrado. Veja que 2L é menos 1 ao quadrado nada mais é do que um produto notável, né? Então, o que a gente vai fazer? Aqui, ó, desenvolve esse produto notável. 2L menos 1 vezes 2L menos 1, aplica a distributiva. Eu vou chegar em 4L ao quadrado menos 4L mais 1. Eu posso colocar 4L em evidência, por ser um fator comum. O 4L está multiplicando aqui o L, para dar 4L ao quadrado, e o 4L está multiplicando aqui o menos 1, tá? Para dar o menos 4L. Então, foi o que eu fiz aqui. Eu coloquei o 4L como fator comum, que está multiplicando o L menos 1, e sobrou esse mais 1 aqui. Perfeito? Agora, vamos observar esse detalhe, o L vezes o L menos 1. L vezes L menos 1 é o produto de dois números naturais consecutivos, tá? O L é um número natural, tá? E o L menos 1 é um número imediatamente anterior a esse L. Então, quando eu multiplico um número pelo seu antecessor ou pelo seu sucessor, tá? Você pega dois números consecutivos e multiplica-os, você vai resultar em um resultado par. Por quê? Um número par vezes um número ímpar. Tá? Se você pega um número e o consecutivo dele, um vai ser par, outro vai ser ímpar. Um número par vezes um número ímpar vai resultar em um número par. Faz o teste para você ver. Você vai ver, ó, 3 vezes 4, 12. 5 vezes 6, 30. 9 vezes 10, 90. Tá? Dois números consecutivos multiplicados, dois números naturais consecutivos multiplicados, vai resultar em um número par. Então, o L vezes o L menos 1 é número par. Se ele é um número par, eu posso escrever ele na forma 2 vezes K, por exemplo. Duas vezes um número inteiro, né? Porque é um número par. Um número par é um número que pode ser escrito como a multiplicação de 2 por um determinado número inteiro. Não importa saber qual número inteiro que é, mas ele pode ser escrito dessa forma.
Se ele pode ser escrito dessa forma, eu vou reescrever esse L vezes L menos 1 aqui, substituído por 2K, né? Então, eu vou ter que o meu N, que é isso daqui, vai ser 4 vezes 2K mais 1. Então, meu N, na verdade, pode ser escrito na forma 8K mais 1. E lembrando que o N ele é um quadrado perfeito ímpar, porque ele é o quadrado perfeito do M, né? Então, M é o quadrado, que é um número ímpar, ímpar vezes ímpar vai dar um número ímpar. Tá? Então, ele pode ser escrito na forma 8K mais 1, que foi aquilo que nós afirmamos lá no item 2 das nossas propriedades interessantes. Legal, Márcio, mas que eu posso fazer com isso? Você mostrou que vale e tal, mas tem algum exercício um pouquinho mais elaborado que a gente pode verificar isso? Com certeza, é o que a gente vai fazer agora. Vamos fazer esse, entre aspas, desafio. Então, por exemplo, aí, ó, na sequência dos números 11, 111, 1111 e assim por diante, tá? Por exemplo, eu tenho um número aí formado só com uns, né, algarismos uns, infinitamente, tá? Começando do 11. Eu quero mostrar que nessa sequência de números, 11, 111, 1111, 11.111 e assim por diante, não aparece nenhum quadrado perfeito. Putz, então o que eu tenho que mostrar? Que nenhum desses números aqui são quadrados perfeitos, tá? Infinitamente. Então vamos lá. Primeira coisa, qual que é a implicação que nós temos que ter na nossa cabeça? Que todos os números que estão aí, ó, são números ímpares, né? Ou seja, são números que terminam em número ímpar aqui, tá? Então é um número ímpar e se eu sei que quando um quadrado perfeito ele é ímpar, ele pode ser escrito na forma 8K mais 1, ou seja, quando a gente divide por 8 sobra resto 1. Beleza? Eu tenho que ter isso em mente, já que eu estou trabalhando só com o número ímpar aí. E vamos lá, vamos começar pelo 11, né? E esse símbolo, essa seta dupla aqui, ó, voltada só para um lado, a gente lê como implica. Então, estou falando aqui, ó, n é um quadrado perfeito ímpar, implica que n pode ser escrito como 8K mais 1. Agora, não necessariamente o n, um número que pode ser escrito como 8K mais 1, é um quadrado perfeito ímpar, tá? É isso que eu quero que você fique claro aqui desde o início da aula. Então, vamos lá, o 8, o 11. O 11 pode ser escrito como 8 mais 13, não é? 8 mais 13 é 8 vezes 1 mais 3. Eu não consigo escrever o 11 nessa forma 8K mais 1, né? Sendo K um número inteiro. Então eu consigo escrever como sendo 8 vezes K mais 3, né? 8 vezes um número inteiro mais 3. Então o 11 não é um quadrado perfeito, nós sabemos muito bem disso. Vamos lá, o 111. O 111 é a mesma coisa que 104 mais 7. Tá? O 104 é 8 vezes 13. Tá? Ou seja, quando a gente divide 111 por 8, né, a gente vai ver que dá 13 e sobra 7. Então, a gente pode escrever ele como 8 vezes o número inteiro, né, 8K, mais 7. Ou seja, não posso escrever o 111 como 8K mais 1, por exemplo, que ia falar que ele é um quadrado perfeito, né? Nesse caso, se o 111 for um quadrado perfeito. Bom, vamos lá. Vamos pegar aqui um número que não seja o próximo, não seja o 1111, mas vamos escrever um número grande dessa sequência aí. Vamos pegar, por exemplo, esse número aqui e vamos escrever ele usando o 111, tá? Então aqui eu posso escrever esse número que eu não sei quantos algarismos que ele tem aqui, mas eu sei que os três últimos, se eu destaco eles, né, ou seja, o 111, eu posso escrever dessa forma, ó, correto? Com o 111 aqui. Mas por que eu deixei esses três valores aqui destacados para ficar com 3 zeros lá no final? Porque todo número que termina com 3 zeros é divisível por 8. Tá? Afinal, todo número que termina com 3 zeros é um número múltiplo de 1000 e 1000 é divisível por 8. Né? A gente consegue dividir por 2 3 vezes. Né? Então, 1000 dividido por 2, 500, dividido por 2, 250, dividido por 2, 125. Ou seja, é divisível por 8. Então, qualquer múltiplo de 1000 é divisível por 8. Então, eu tenho que aqui, ó, é um número divisível por 8, ou seja, pode ser escrito na forma de 8 vezes um número inteiro, mais o 111, certo? Então, ele termina em 3 zeros, é divisível por 8. Então, eu posso escrever assim, ó, 8 vezes um número inteiro, para dar esse valor aí, não importa saber que número inteiro é esse, porque eu quero ver o formatão, que cara que ele fica, né? E o 111, que nada mais é que o 8 mais 13, tá? 8 vezes 13 mais 7, perdão. 8 vezes 13 mais 7, que é o 111, que a gente acabou de ver, né?
Então, esse número grande aí, que eu não sei o tamanho dele, que ele pode servir para qualquer sequência maior que o 111, dessa sequência que eu tenho, ele pode ser escrito como? Observe que o 8 aqui é um fator comum. Então, eu posso colocar o 8 em evidência, que está multiplicando esse k e esse 13. Então, eu posso escrever assim, ó, 8 vezes esse k mais 13, mais o 7 que restou aqui, vai ser esse número genérico aí, que dependendo do valor do k, vai dar o antecessor ou sucessor da sequência após o 111. Então, isso aí nada mais é do que um 8k' mais 7, vamos dizer assim. Então, esse número que está aí genérico, de tamanho genérico, que é maior que o 111, pode ser com o próprio 111, pode ser um número com 4 uns, com 5 uns, com 6 uns e assim por diante, ele pode ser escrito na forma 8k, um k', só para diferenciar do k que está ali, mais 7. Um número que é escrito na forma 8k mais 7 não é um quadrado perfeito. Ele é um número ímpar, e eu sei que se um número é um quadrado perfeito ímpar, ele pode ser escrito na forma 8k mais 1. Tá? E esse número, qualquer número que vai aparecer nessa sequência que tem essa sequência de uns, ele não pode ser escrito na forma 8k mais 1. E ele é ímpar, então ele não pode ser um quadrado perfeito. Correto? Então, esses valores são os maiores que 1, então ele não pode ser escrito como quadrado perfeito. Eu coloquei aqui um exemplo só para você ver que, por exemplo, os próximos números são escritos dessa forma, né? O 1111, que é 8 vezes 138, que é 1104 mais 7. O 11.111, que é 8 vezes 1388, que é 11.104 mais 7, e assim por diante. Nenhum deles vai ser um quadrado perfeito, correto? Porque todos são ímpares, e quando existe um quadrado perfeito ímpar, ele pode ser escrito na forma 8k mais 1. Nesse caso, esses números eles podem ser escritos apenas na forma de 8k mais 7, que foi o que eu mostrei para vocês ali fazendo essa continha aí. Então, nenhum número dessa sequência aí ele pode ser um quadrado perfeito. Correto? Eu espero que você tenha entendido. Se gostou do vídeo, deixa seu like e se inscreva no canal. A gente quer fazer mais vídeos como esse. Abraço!